Meus prezados irmãos, é com muito prazer que venho nesta oportunidade comentar com os irmãos acerca da nossa escola dominical, concernente ao primeiro trimestre de 2023. Sinto-me grato a Deus por esse ano vencido. Fechamos com chave de ouro 2022 no que diz respeito à nossa escola dominical. Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Sou grato a Deus, primeiramente, pelas vitórias alcançadas. Sou grato a Deus e rogo pela vida do pastor Aldair Gonçalves Dias, presidente deste ministério, pelos nossos irmãos, comentarista, pastor Jean e pastor Gilvan, que juntos nós, pela graça de Deus, podemos fazer o comentário das nossas revistas deste ano passado. E sou grato a Deus por toda a nossa diretoria da Escola Bíblica Dominical, pela nossa equipe da Escola Dominical, os professores, secretários, todos que têm contribuído, direta ou indiretamente, para o bem da nossa escola, para o desenvolvimento da nossa escola, para o processo, aprendizagem que temos transcorrido neste ano. Sou grato a Deus pelas classes, que Deus abençoe a vida de cada um, as crianças, os adolescentes, a mocidade, a classe do coral, a classe dos adultos, todos imbuídos neste propósito de aprender a palavra de Deus, têm sido aguerridos e frequentes, sempre participando das escolas, da aprendizagem e valorizando esse trabalho que aqui, pela graça de Deus, tem sido valorizado de uma forma muito especial. Esta é a razão do nosso sucesso e da nossa vitória, porque temos tido o conhecimento da palavra de Deus, e isto é um fator preponderante para que o crente possa transcorrer a sua jornada, enfrentando as intempéries deste mundo, cheios de adversidades, e nos concedendo assim a possibilidade de vencer as barreiras, os obstáculos e alcançar o nosso objetivo. Então, nesse ano que inicia, nós estamos aqui apresentando agora nesse trimestre esta revista que eu mostro aqui para os irmãos. Aqui está o trabalho com todo o amor, toda dedicação, que é a nossa revista agora desse primeiro trimestre, que fala do Sermão da Montanha, as leis, os mandamentos do reino de Deus. É muito importante nós estudarmos esta palavra. São 3 lições distribuídas dentro dos capítulos do Sermão da Montanha, que se inicia no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, onde ali o Senhor ensinou no monte, na montanha, aos discípulos e a todos aqueles que ali se apresentavam para ouvir o mestre falar. Então, a nossa apresentação da revista diz assim: estamos iniciando um novo ano. Fechamos 2022 com chave de ouro. Foi um ano de muitos desafios e muitas lutas. Contudo, Deus nos concedeu vitórias por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa escola dominical passou por uma experiência extraordinária com a edição de nossa revista, Escola Bíblica Dominical, que obteve uma avaliação acima da média segundo o índice de satisfação dos alunos
participantes da nossa escola bíblica dominical. Os temas estudados nos 4 trimestres do ano foram evidências do arrebatamento, doutrinas fundamentais para a salvação, tesouros em vasos de barro e as 7 cartas do Apocalipse. O processo ensino-aprendizagem tem sido uma realidade graças à boa vontade de Deus para conosco, o apoio do pastor presidente Aldair Gonçalves Dias, o empenho do Conselho Administrativo da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Nova Aliança de Combinado, a dedicação de toda a equipe e a participação da igreja, de forma direta ou indireta, tem contribuído para o sucesso da nossa escola bíblica dominical. O novo ano começa com as forças renovadas e entusiasmo redobrado para seguir avante nesta sublime missão que nos foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. Neste trimestre vamos estudar os mandamentos contidos no Sermão da Montanha, onde encontramos as mais profundas instruções de Jesus Cristo para os filhos de Deus. Contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus. Assim, que seja um trimestre abençoado e que o Espírito Santo ilumine a igreja e proporcione seus dons a cada um. Bons estudos. Comentarista Lorival de Oliveira. Pastor presidente Aldair Gonçalves Dias. Glória a Deus. Irmãos, é com muita emoção que nós então podemos iniciar o nosso trimestre discorrendo num tema tão profundo, tão maravilhoso, tão edificante, que é o princípio da nossa fé, do nosso conhecimento acerca da lei do reino de Deus, que é o Sermão da Montanha. Nós aqui na primeira lição vamos falar sobre os princípios do Sermão da Montanha. Aqui tem mais todas as outras lições, até a 13ª, todas discorridas dentro desses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. Nós vemos aqui na primeira lição os princípios do Sermão da Montanha. O texto áureo: e abrindo a boca, os ensinava dizendo, Mateus 5 e 2, verdade prática. No Sermão da Montanha, Jesus expressa com profundidade o que ele quer para seus discípulos serem verdadeiros cidadãos dos céus. Então nós temos o nosso objetivo aqui geral dessa lição, que diz explicar a importância do Sermão do Monte para a vida do cristão, dividido em 3 outros tópicos dos objetivos, que diz explicar ou expor as circunstâncias em que ocorreram o Sermão do Monte. Segundo, mostrar a relevância do ensino de Jesus. E terceiro, conscientizar os crentes a praticarem tudo quanto o Mestre ensinou. Então, nosso texto de referência está em Lucas, no capítulo 6, que vai de 17 a 19, e Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2. A introdução diz assim: no Sermão da Montanha encontramos as mais profundas instruções de Jesus para os filhos de Deus neste mundo passageiro, sobre como deverão reagir quando enfrentamos todos os tipos de lutas. Contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus. Importante ressaltar
que não foi apóstolo, profeta ou qualquer outro que anunciou este sermão, mas foi o maior pregador de todos os tempos, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o Verbo encarnado. Jesus é incomparável. Suas palavras são oráculos, suas obras milagres, sua vida exemplo, sua morte supremo sacrifício, sua ressurreição a mais esplêndida vitória, sua segunda vinda a mais doce esperança. Portanto, Jesus está absolutamente qualificado para tratar conosco sobre a grandiosa e perfeita elaboração do seu novo mandamento. Seu novo mandamento consiste em amarmos uns aos outros da mesma maneira que ele nos amou. Então Jesus disse: este mandamento vos dou, é o novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como também eu vos amei. No item primeiro, nós temos as leis do reino de Deus. Então, o Sermão da Montanha se caracteriza como um compêndio de leis que rege o reino de Deus. E, para tanto, é importante e necessário que os cidadãos do reino tenham conhecimento e sejam cumpridores de suas leis. Pois o estilo de vida no céu se retrata nas leis do reino. Observamos que, a partir da nossa conversão, somos justificados e precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Então, irmãos, nós nos convertemos, fomos justificados, fomos redimidos, e o nosso processo de santificação, ele ocorre constantemente. Vamos dizer assim, diariamente, nós estamos num processo de santificação. E a palavra de Deus, ela é imprescindível para que nós tenhamos um fundamento daquilo que nós precisamos conhecer e praticar para que a nossa vida seja agradável diante de Deus, para que nós conservamos a nossa santificação, conforme está escrito em 1 João no capítulo 3, todos que têm nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, conforme ele é puro. Então a nossa salvação, ela depende desse processo contínuo de purificação, de santificação, que é afastar do pecado, é separar para Deus, separar do mundo, né, e estar sempre na presença de Deus. Superficialidade da igreja moderna. Queremos dizer aqui, irmãos, que a igreja hoje, né, no mundo, ela embasa os seus fundamentos em conceitos elaborados diante de várias teorias filosóficas, científicas e no achismo humano, e deixa muitas vezes de observar com profundidade a sã doutrina, a palavra de Deus. Então nós temos um comentário aqui, né, que é o segundo comentário do primeiro tópico, que diz assim, segundo Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é o batismo sem disciplina eclesiástica. Veja bem, batizar sem ter disciplina, sem conhecer os fundamentos da igreja, a doutrina. A comunhão sem confissão de pecados, né, que é uma aberração. Para ter comunhão precisa de vida santa, de confessar os pecados, deixar, né, arrepender para que tenha comunhão com Deus. Então, a absolvição sem confissão pessoal. É a graça sem discipulado, a graça sem cruz. Então essa é a ideia da igreja sem observar os princípios que fundamenta o Sermão do Monte, né? Então nós vemos aqui que o reino de Deus
né, há leis e eles devem necessariamente ser observados, ser praticados, né, guardados e praticados, porque sem essa santificação, né, diz Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. O item 3 diz o perdão, o padrão do reino de Deus, né? Sabemos que o padrão do reino de Deus ele é muito elevado, é um padrão excelente, onde predomina a verdade e a justiça. Então o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele deixa claro esses fundamentos, né? E também a maneira da pessoa viver a santidade. Quando ele fala da cobiça, então ele trata, por exemplo, do adultério, não o ato em si praticado, mas só da pessoa olhar e desejar, ele já está praticando o pecado, já chama-se de concupiscência, né? Chama a cobiça carnal. Então não Jesus ele já ensina, né? Já explica e nos traz esse conhecimento, essa nova abordagem em relação à lei do Antigo Testamento, que é muito mais aprimorado, este ensinamento de Jesus. Não basta apenas a pessoa praticar para que seja condenado, mas desde que ele tenha cobiça e desce para o coração, né, esse desejo, ele já está pecando. Vemos também que quando a pessoa pensa em pecar, Jesus ensina que se for para trazer escândalo, que arranque um olho, né, e lança fora, que corte uma mão e joga fora se for para trazer escândalo, para trazer pecado, porque é melhor dizer ele entrar com um olho só no reino do que ir para o inferno, ou melhor ir sem uma mão do que ir para o inferno. Então é bom que as pessoas saibam também que Jesus ele não está pregando mutilação, não é por aí, mas ele mostra aqui a gravidade do pecado e ele mostra que é muito profundo, né? É muito sensível à natureza de Deus no que se refere à sua santidade quanto ao nosso comportamento e às nossas ações. Então é muito sério, né? E nós devemos estar observando com profundidade esses ensinamentos de Jesus. Temos aqui agora no item 2, eu quero adiantar para não ficar muito longo o nosso vídeo, mas temos no item 2 nós temos o contexto histórico cultural. Como estava o contexto cultural de Israel, do povo judeu, na época do Sermão do Monte, né? Os judeus e a ideia do reino. Então os judeus eles esperavam um Messias, um libertador para o reino de Israel. Na época, Israel estava subordinado a Roma. O Império Romano ele dominava toda aquela região. E o Israel, né, o povo de Israel esperava um Messias que pudesse libertá-los desse domínio romano. Então, o contexto cultural, né, e político nos leva a entender essa situação e o desejo do povo judeu. Mas vemos que o reino de Deus, que Jesus veio ensinar no Sermão do Monte, não é um reino militar, um reino materialista, mas foi um reino espiritual, onde as pessoas primeiro pudessem entender a vontade de Deus e o propósito que Deus tinha para com a nação de Israel. O item 2 diz, confrontando a lei e a graça. Então, diante aqui desta palavra, Jesus ele confrontou o lei e a graça, né? Quando Jesus ensinou sobre, lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 23 a 35, que ele fala do credor incompassivo, daquele homem que foi perdoado de uma grande dívida, né? E ele não quis perdoar alguém que devia uma dívida muito menor para ele. Então o Senhor o repreendeu e mostrou que o cidadão do reino de Deus ele deve ser perdoador.
né? Até porque ele foi perdoado, e ele também agora ele deve entender que ele precisa perdoar o seu próximo, porque assim é a essência, né, a natureza do reino de Deus. Então, quando confronta a lei e a graça, diz aqui, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Aqui, né, Jesus está assim, alguém poderia entender, mas isso é lei, é a lei da semeadura, eu tenho que perdoar para ser perdoado, né? Mas como a graça, a salvação que não leva em conta as nossas obras, mas é pela graça de Deus, então nós entendemos que o que Jesus ensina é que nós, depois que nós recebemos tão grande perdão do Senhor, então nós somos constrangidos também a perdoar o nosso próximo. Vamos aqui para o item 3 da nossa revista, que diz: Jesus ensina no Sermão do Monte. Vejamos a mensagem no sermão, né, a abrangência então do Sermão do Monte. O Sermão da Montanha foi dado para todo aquele que já vive o reino de Deus na terra. O reino de Deus não vem de uma maneira visível, né? Ele aqui, ele ali. Mas Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? Então, e todos, né, devem considerar o Senhor como o mestre, o nosso mestre, né? Ele diz assim em João 13:13, né? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Aleluia, que maravilha, irmão. Nós temos o próprio Deus encarnado, ele aqui nos ensinando a palavra, né, sendo nosso mestre, e nós nessa comunhão maravilhosa com o Senhor. Podemos assim nos regozijar e nos alegrar diante da sua palavra, na unção e no poder do seu Espírito. Podemos estar assim comentando e transmitindo essa gloriosa palavra, né, que vem encher o nosso coração de alegria e de esperança. O item 3:2 diz: objetivo da mensagem. O Evangelho de Jesus consiste em ensinar aos perdidos a maneira que se salvarão para o reino e ensinar aos salvos a maneira que se vive no reino. Interessante isso aí, né? Muito interessante essa mensagem. Quando o homem ouve os mandamentos de Jesus e os obedece, ele está então confirmando ser um cidadão do reino de Deus. Então, o importante, irmãos, é obedecer a palavra, é guardar a palavra, é praticar a palavra. Se alguém diz, né, Senhor, Senhor, e não guarda e nem obedece a sua palavra e nem pratica as palavras do Senhor, então ele não é considerado cidadão do reino de Deus. Porque não adianta falar em Jesus, falar isso e aquilo outro, se ele não obedece. O importante é crer na mensagem de Deus e obedecer a palavra. É mais importante obedecer do que crer, né? Porque é importante crer, mas o importante é você obedecer, porque se você não obedece, então a sua crença, ela está falida, né? Glória a Deus. Vamos para o item 3 aqui. Obediência à mensagem de Cristo. A obediência à palavra de Jesus nos serve como garantia de que realmente o aceitamos como o nosso Senhor. Recusar a obedecer os mandamentos de Jesus. Por outro lado, ainda que a pessoa diga que Cristo é o seu Senhor, é a prova concreta de que a conversão ainda não ocorreu para ele. Então, se a pessoa diz que é um cristão e não obedece, não anda segundo os ensinamentos, segundo a doutrina, né? Não é exemplo, principalmente dos fiéis na igreja,
que é ser fiel na palavra, ser fiel no trato, ser fiel no amor, ser fiel no espírito, ser fiel na pureza, aleluia, na fé. Tudo isso é importante, a nossa fidelidade, a nossa retidão diante do Senhor. Então, irmãos, vamos para a conclusão, né? E depois os professores eles falarão com mais profundidade, mais detalhe acerca dessa lição. Então, nós aqui temos, na conclusão diz, no Sermão da Montanha, Jesus tocou em assuntos delicados e polêmicos. Há uma sequência lógica. Não somente isso, mas também há, sem dúvida, certa ordem e sequência espiritual. Nosso Senhor não ensinou essas etapas por acidente. A apresentação inteira foi feita de modo deliberado. Certos postulados foram firmados e, com base nesses postulados, seguiram-se outros temas. Então, os temas da nossa revista, né? Dessas lições aqui apresentadas no Sermão do Monte, ele segue um padrão estabelecido por Jesus Cristo, que é com toda lógica, com toda sequência espiritual, né? Começando desde as bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5 de Mateus, até no capítulo 7, quando vai ali findando com os dois alicerces. Todo esse processo aí, essa sequência, ela é muito importante e nos traz uma profunda reflexão para o nosso entendimento e o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe todos os irmãos, que tenhamos um trimestre abençoado e que o Espírito Santo continue sempre falando em cada coração, abençoando cada um dos irmãos e todos aqueles que estão contribuindo de uma forma direta ou indireta para o bom andamento da nossa escola dominical. Isso é muito gratificante e sabemos para que a nossa obra, o nosso trabalho não será vão no Senhor. Que Deus abençoe cada aluno, cada professor e cada componente da nossa equipe de escola dominical. Fique todos na paz do Senhor, tenham um ano de paz e de prosperidade, e de santidade, e de renovação espiritual nesse ano de 2023. O meu abraço e a paz do Senhor para todos. Amém.